E aí pessoal, boa noite, vamos iniciar aí mais uma live, hoje 11 de março, iniciando mais uma live por aqui, lembrando que toda terça-feira tem live no YouTube e toda quinta-feira tem live às 8 horas, toda quinta-feira, toda terça-feira, 8 horas da noite, live no YouTube, toda quinta-feira, 8 horas da noite, live aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais, vamos falar sobre como organizar suas finanças aplicando o método 50-30-20, tá? Se você não conhece ainda meu canal no YouTube, Adriano de Paulo Investimentos, então vai lá conhecer, toda terça-feira tem live lá e toda quinta-feira tem live aqui, como eu disse. Vamos falar um pouquinho sobre esse método e a importância de organizar as finanças pessoais, né? Porque de certa forma vai afetando aí várias outras áreas da nossa vida, né? Se o financeiro não tá legal, vai impactando a saúde, vai impactando o seu relacionamento, vai acontecendo várias coisas, né, desagradáveis aí quando o financeiro não está legal. E quando o financeiro está bom, é uma preocupação menos que você tem na vida, né? Não é colocar aqui o dinheiro como primeiro lugar, mas dá a sua importância também, porque a gente acaba sendo muito afetado por isso. Inclusive, até um dado interessante, né? Eu vi esses dias umas matérias falando sobre a questão de divórcios, né? Então, hoje em dia, o segundo maior motivo de divórcio, né, de separação, de brigas aí entre cônjuges, é a questão de dinheiro, a falta de dinheiro, a falta de conversar sobre dinheiro, o impacto negativo que tudo que isso acaba ocasionando na nossa vida, né? Talvez você, né, espero que não, mas talvez você já passou por algum conflito assim, né, dentro de casa, ou conhece alguém que passa, né, quando às vezes a vida financeira não está legal, o casal, às vezes o marido com a esposa começa ali a chegar a um atrito, né, algumas discordâncias, e isso não é legal, né, para a nossa vida. Então acaba afetando o seu relacionamento, acaba afetando a sua saúde, acaba afetando o seu sono, e daí a importância da gente olhar para a nossa vida financeira, né, e aprender a organizar. Então na live de hoje, né, pega aí papel e caneta, que eu quero te ensinar um método chamado 50-30-20, onde vai te ajudar, vai ser um guia, né, uma direção para que você comece a organizar suas finanças de uma maneira um pouco mais assertiva, tendo o direcionamento de um educador financeiro, né, de quem lida bem com as finanças, de quem está aqui trazendo conteúdo para você te orientar nesse sentido, tá? Então, como eu comentei, a vida financeira não está legal, acaba afetando outras áreas da sua vida, então essa é a importância de você cuidar das suas finanças pessoais. E falando sobre o método 50-30-20, o que é esse método 50-30-20 e como é que a gente faz para aplicar ele? 50-30-20 é um método onde você vai dividir as suas finanças pessoais. Então imagine que você ali tem todo mês uma determinada renda, né? Não importa o valor, cada um tem uma renda aí e tem uma qualidade, um estilo de vida, mas de acordo com aquilo que você ganha, você vai dividir dentre os tipos de gastos que você tem. E 50 quer dizer 50%, né? 30% e 20% de 20%. 50% do seu ganho mensal tem que ser destinado para as coisas essenciais. Tá? O que é o essencial? É alimentação, moradia, transporte, né? A gente está locomovendo hoje, não sei que você trabalha também full time aí, home office, ali, só conta de água, conta de luz, né, energia, internet acho que já é essencial hoje, o básico, ninguém vive sem internet, inclusive estamos aqui no Instagram pela internet, então isso é o essencial, é o básico, né? Então pense que da sua renda mensal, 50% do seu ganho tem que estar para essas coisas básicas, essencial. 30% é para tudo aquilo que é desejo, né? Desejo, suas vontades, os seus hobbies. Então aquilo que você talvez gosta de fazer, aquilo onde você gosta de estar, o que você gosta de comer, né? Eu gosto, Adriano, de todo final de semana ir num restaurante. Isso é essencial para mim. Não é essencial, né? Isso é uma coisa que você quer, isso é uma coisa que você gosta, né? Um hobby, você sente um prazer ali, mas não é essencial. Essencial é comer todos os dias, né? Agora, comer num restaurante não é essencial, a gente só tem que começar a separar esse tipo de, às vezes, de vontade e desejo ali, né? Porque senão o dinheiro vai embora e você não sabe para onde o dinheiro foi. É isso que acontece na maioria das vezes. Inclusive, quando a gente começa a ganhar mais, naturalmente a gente passa a gastar mais e muitas vezes não sabe para onde o dinheiro foi. Então, separar essas coisas, né? Nos 30% de desejo, você vai colocar ali um lazer que você quer ter, né? Talvez uma viagem que você está planejando fazer,
a compra de um carro, né, a compra de um celular novo, trocar um celular, por exemplo, jantar fora, um hobby que você gosta, ou comprar alguma coisa que você está querendo comprar, talvez já faz um tempo. Toda essa parte, né, ficaria na parte de desejos. Então, destine 30% do seu ganho mensal para esses desejos, para essas vontades. E 20%, né, os outros 20%, 50%, 30%, 20%, é toda a parte de investimentos. Então, pensa que do total da sua renda, 20% você precisa investir. Você precisa, e dentro do investimento, talvez a gente abra aqui algumas janelas, né, algumas abas. Né? Dentro dos 20% de investimento, a primeira coisa que você precisa fazer é construir uma reserva de emergência. Né? Reserva de emergência é aquela grana que vai te suportar em qualquer momento de dificuldade, em qualquer momento que você passe por algum imprevisto, seja um problema de saúde, seja perder o emprego, ou seja precisar ajudar algum familiar na sua família, você vai ter uma grana para poder suportar de alguma maneira. Tá? Então essa é a reserva de emergência e claro, tem que estar ali sendo investida em um investimento bastante seguro. Né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida de onde colocar o dinheiro da reserva de emergência. Adriano, posso comprar ações com o dinheiro da reserva de emergência? Posso comprar cota de fundo imobiliário? E não é adequado. Né? Por quê? Porque todos esses investimentos são investimentos de renda variável. Então ações é de investimento de renda variável, fundo imobiliário, renda variável, fundo de investimento, ETFs, são todos investimentos de renda variável. E o que é investimento de renda variável? É onde a renda, como o nome já fala, né, a renda varia. A renda varia para mais, mas também varia para menos. Né? Então você pode ter um resultado positivo, mas também pode ter um resultado negativo. E se a gente não sabe quando pode surgir uma emergência, não é interessante, né, não é adequado você deixar o dinheiro em alguma aplicação que em algum momento aquele pode estar variando para baixo. Né? Com esse dinheiro que você vai correr um pouco mais de risco, é uma outra parcela da sua grana, do seu dinheiro, mas não com a sua reserva de emergência. Então, na reserva de emergência, a gente vai priorizar um tipo de investimento que tenha principalmente duas características. Que ele seja seguro, né? Ou seja, tem bastante segurança, dificilmente eu vou correr ali um risco de ter uma inadimplência, ou não vou ter algum resgate do dinheiro no tempo que eu preciso, ele vai estar ali disponível para mim. Essa é uma característica da reserva de emergência. Então, um investimento que seja bastante seguro e também uma modalidade de investimento que tenha bastante liquidez. Né? O que é liquidez? Liquidez é basicamente o tempo de resgate do dinheiro. Então, se eu te pergunto, né, liquidez é o tempo que leva para você vender um ativo e transformar aquele ativo, aquele bem em dinheiro. Por exemplo, se você tem aí uma casa na sua cidade, eu te pergunto, quanto tempo leva para você conseguir vender uma casa na sua cidade? Você pode falar, Adriano, pode levar meses, às vezes pode levar até alguns anos. Então, essa é a liquidez de uma venda de um imóvel, né? Claro que vai variar, depende do imóvel, depende da localização, vários fatores, mas talvez em média, essa seria a liquidez de um imóvel na sua cidade, talvez leve um ano. Né? Então, a liquidez para vender um imóvel na sua cidade é um ano. Ou seja, o tempo que você leva para vender um ativo, um bem que é o imóvel, e fazer aquilo transformar em dinheiro, seria um ano. Isso é liquidez. E quando a gente vai para o investimento, é basicamente a mesma coisa. Né? Então, quanto tempo leva para você vender aquele investimento, para você resgatar aquele investimento e fazer com que aquilo volta em dinheiro no seu bolso? Isso é liquidez. E a gente precisa de uma liquidez muito rápida, né? Muito alta na reserva de emergência. Eu não sei quando a emergência pode surgir. Então eu preciso que aquilo esteja ali disponível para mim rapidamente, que no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, eu consiga ter acesso ao dinheiro para poder me atender. Né? Então essa é uma segunda característica da reserva de emergência, da gente ter dinheiro em um lugar seguro e também um lugar que seja líquido, né? Que tenha bastante liquidez, não vai colocar na renda variável. O segundo ponto é que dentro desses 20%, né, dos 50, 30, 20, dentro dos 20% que a gente vai ter, que aqui é toda a parte de investimento, além de construir sua reserva de emergência, você também vai investir para objetivos de médio prazo e também objetivos de longo prazo. O que é um objetivo de médio prazo? Aquilo que pode levar 2 anos, 3 anos, até uns 5 anos. Talvez você queira fazer uma grande viagem internacional, talvez você queira fazer um intercâmbio, talvez você queira trocar de carro, né, ou até comprar o primeiro carro, talvez você queira dar entrada de um imóvel, ou você queira fazer uma grande festa aí de casamento. Tudo isso agrega-se muito valor, né? Vai muita grana.
E muitas vezes as pessoas acabam fazendo, de certa forma, um planejamento ou muitas parcelas para poder executar isso. E aqui cabe você também separar desses 20%, é daqui que você vai fazer esse plano para que você consiga, de fato, realizar isso lá na frente de uma maneira mais tranquila, né, mais sólida, para você não impactar aí negativamente o seu financeiro. Além disso também, dentro dos 30%, além da reserva e dos objetivos de médio prazo, vai ter os objetivos de longo prazo. Aquilo pode durar às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, quem sabe. E aí a gente está falando aqui do seu plano de aposentadoria, a gente está falando aqui da sua independência financeira, né, que de alguma maneira lá na frente você possa viver dos rendimentos dos seus investimentos. Tá? Então essa seria a parte dos 30. Tá? E aí como é que a gente consegue, como é que a gente começa a dividir isso? Tá? Primeiro que assim, se você tiver interesse mais em aprender, em executar um planejamento financeiro, me manda um direct, né? Deixa uma mensagem aqui na nossa live que eu vou te mandar aí, liberar para você uma planilha totalmente gratuito, para que você comece a fazer o seu planejamento financeiro. Vai ter ali basicamente um método 50-30-20. Tá? É importante você, com uma certa frequência, né? Eu gosto de fazer isso semanalmente, talvez no máximo aí quinzenalmente, você fazer um controle dos seus gastos mensais. Né? Então entender tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai. Por exemplo, você ganha hoje R$3.000, você tem que entender tudo que está entrando a R$3.000 e tudo que está saindo, né? Para onde de fato está indo o seu dinheiro. E nessa divisão, como que a gente teria? A gente teria o ganho a 3.000, então agora eu vou fazer o 50-30-20, 50% dos 3.000 é R$1.500, então R$1.500 tem que ser destinado para aquilo que é essencial na minha vida, né? Ou da minha vida, né? Da minha família. 30%, ou seja, R$900, né? 30% dos 3.000, eu vou destinar para aquilo que é desejo, vontade, hobby, né? O que eu quero, que eu gosto de fazer, que eu gosto de comer, que eu gosto de experimentar, passear, enfim. E 20%, né? 20% dos 3.000, que seria R$600, eu vou destinar para os investimentos, que é a minha reserva de emergência, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Tá? Se você ganha mais, se você ganha hoje R$10.000 por mês, você vai fazer basicamente a mesma proporção. Né? Então, se você tem um ganho de R$10.000, 50%, que seria R$5.000, você vai destinar para aquilo que é essencial, né? O básico aí na sua vida ou na vida da sua família. 30% dos 10.000, R$3.000, você vai destinar para aquilo que é desejo, vontade, hobby, né? O que você gosta de fazer, seu lazer, e 20% você vai destinar para o investimento. Então, nesse caso, R$2.000 seria para investimento. Investimento você vai distribuir entre reserva de emergência, objetivo de médio prazo e objetivo de longo prazo. Tá? Você vai montar uma carteira aqui de investimento que vai te atender dentre todas essas frentes e você vai ter o controle do seu gasto, da sua renda mensal, dos seus gastos, dividido no que é essencial e o que é desejo, vontade, aí, seu hobby, o seu lazer. Tá? Dessa maneira, você vai ter um controle das suas finanças. Tá? Então, de novo, se você quer uma planilha totalmente gratuita, deixa uma mensagem aqui, eu mando direct, que eu te mando aí totalmente gratuito uma planilha que vai ajudar na sua organização financeira. Até falando sobre isso, né, esse movimento de a gente começa a ganhar mais e gasta mais. Ontem eu estava conversando com uma das mentoradas, né, pessoa que já fez, na verdade, mentoria, já finalizou. A gente de vez em quando conversa, bate o papo com as pessoas, né, sempre estou acompanhando para entender como é que tá as coisas, como é que tá as finanças pessoais, como está caminhando os investimentos, está precisando de alguma orientação, alguma ajuda. Eu acho que isso é bem legal da gente continuar em contato. E ontem a gente estava conversando ali à noite e ela comentou inclusive a pessoa está nos Estados Unidos, né, ganhando dólar, que é melhor ainda, investindo lá fora também. Mas ela estava comentando, Adriano, recentemente tive até um up no trabalho aqui e comecei a ganhar mais. Só que depois que comecei a ganhar mais, já faz 3 meses que eu não faço nenhum aporte, ou seja, nenhum investimento. Mas por que aconteceu? Né? Se antes estava conseguindo fazer cerca de uns $650 e agora não está conseguindo mais. Porque, olha só o que aconteceu, ela passou a ganhar mais e ela automaticamente passou a gastar mais. E ela gastou mais, até mais do que aquilo que ela passou a ganhar. Né? Então, se ela estava ganhando $1.000 a mais, ela começou a gastar mais do que os $1.000 a mais, de forma que afetou até o que ela já estava fazendo antes do investimento. E por isso que aconteceu? Porque simplesmente a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro, né? Estou ganhando mais, eu posso gastar mais, então eu vou gastar um pouquinho mais, eu vou comer melhor, eu vou beber melhor, eu vou comprar uma roupa nova, eu vou viajar, vou passear, e às vezes a gente acaba saindo
tendo um descontrole ali no nosso orçamento. Boa noite Henrique, tudo bem? Obrigadão da participação na live aí. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade de mandar aí. A gente está falando aqui sobre o método 50-30-20 de fazer um controle das finanças. Então essa pessoa, né, voltando à história aqui, que começou a ganhar mais, passou a ganhar mais e ela automaticamente passou a gastar mais porque, cara, você manda uma mensagem pro seu cérebro, tá tudo no controle ali, parece que saiu fora do controle. E a gente estava conversando ontem, ela não sabia nem identificar, cara, no que gastou, para onde foi esse dinheiro. Cara, não sei, eu preciso pegar agora 3 meses para trás, olhar toda a fatura do cartão, tudo, puxar tudo no aplicativo ali, dos vários cartões que tem. Ainda que isso ajuda, né? Porque a gente fica gastando no cash ali, fica tudo no cartão, fica tudo registrado, para entender onde foi o dinheiro, porque eu nem sei, Adriano, hoje onde foi. E olha que curioso, né? A gente ganha mais e automaticamente você começa a gastar mais. Outra coisa que eu também até compartilhei com ela ontem, né? História minha, na verdade, e que eu acho que vale a pena dividir com vocês aqui. Deixa eu ver se o microfone está funcionando aqui, tá ligado. Mas estava contando com ela, né? Assim, de certa forma aconteceu com a gente aqui no dia a dia, né? E falando de uma coisa até simples. Eu gosto de uma pasta de amendoim, e eu e minha esposa também, a gente gosta de uma pasta de amendoim da marca Dr. Peanut. Vou fazer uma propaganda aqui da Dr. Peanut. Cara, topíssima a pasta de amendoim, principalmente a de cacau ali com chocolate, não sei o que. E cada potinho hoje é uns 500 gramas, de 450, 500 gramas, deve estar uns R$60. R$60 o potinho ali de pasta de amendoim. E você dá uma colherada naquele negócio por dia, vai um pote na semana. Né? Então pensa, todo dia você dá uma colheradona lá gostosa, numa pasta de amendoim top, que eu adoro. Potinho pequenininho, R$60 por semana. Aí você compra, se você falar assim, vou comprar toda semana, vai ter uma pastinha aqui, é 60 numa semana, 60, 4 semanas, dá 240 pau. E aí, cara, pode colocar como mensalidade, né? Vai entrar aqui no seu orçamento 50-30-20. Não vai entrar no essencial, hein? Vai entrar no seu desejo, na sua vontade. Pode diminuir e não é essencial. Essencial falando em alimentação, arroz, feijão, uma proteína, né? Verdura. Fruta, mas pasta de amendoim é essencial, então vai entrar no seu desejo, na sua vontade. Pô, eu gosto de comer pasta de amendoim, põe lá no seu orçamento a pasta de amendoim, assim como eu gosto de comer pasta de amendoim. Mas se você fizer isso toda semana, uma pasta de 60 pau vai dar R$240 no mês. Então pode colocar com mensalidade, cara. R$240 no mês só para comer pasta de amendoim virou uma mensalidade, né? Às vezes você não gasta isso com outras coisas, só que às vezes essa coisa acontece, a gente vai gastando ali e nem percebe. E assim estava acontecendo com a gente aqui em casa. Pasta de amendoim, top, vai comprando. Uma hora que eu falei, cara, né, olhando para o orçamento que eu vou jogando ali, eu falei, eu tô gastando muito com pasta de amendoim. É muita grana, né? E aí, esse é um ponto daquele movimento automático que a gente vai ganhando mais e vai gastando mais. Talvez hoje você não compra uma pasta de amendoim de R$60. Você fala, caramba, R$60 é muito caro, Adriano. Tem pasta de 20, 30. Legal, mas não é da mesma qualidade dessa. E ok, né? Não estou inferiorizando a outra, mas tudo tem um custo-qualidade, né? Custo-benefício, enfim, é o que cada um quer. Mas se você pretende, depende, se você está comprando a base de 30, você começa a ganhar mais, fala, não, agora eu vou comprar a base de 60, porque agora eu posso comprar aquela melhor, aquela top. E o dinheiro vai embora e você nem sabe onde foi. Isso estava acontecendo comigo, por exemplo. Isso que nem está acontecendo com essa moça. Então, para a gente ter essa atenção, né? Para onde vai o dinheiro. E a questão aqui, no final das contas, é você estar consciente de onde vai o seu dinheiro. Se você está ciente que você gasta R$60, no meu caso aqui, por exemplo, R$60 com pasta de amendoim por semana, 240 pau no mês com pasta de amendoim, você está ciente disso? Você está confortável? Está ok para você? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você está gastando 500 pau com pasta de amendoim por mês, você está consciente. Se você está consciente, não tem problema nenhum. O grande problema é que a gente vai no movimento automático e nem dá a consciência disso. Talvez você não para hoje para fazer o seu orçamento financeiro, você não utiliza um aplicativo, você não joga numa planilha, você não vai no detalhe e você nem sabe quanto que você gasta com algumas coisas. Você sobe só o macro geralzão lá, aluguel, a conta de água, conta de luz, a internet, isso aqui. Mas aquele gasto dia a dia, coisas que você vai consumindo, suas vontades, seus desejos, principalmente, que é aí que está o vilão, no uso do cartão de crédito, o dinheiro vai embora e você nem percebe. Nem percebe. Então, esse é um ponto para a gente avaliar, né? Você está fazendo o seu orçamento financeiro, você está utilizando aí uma planilha, colocando cada entrada e cada saída para você entender para onde que o seu dinheiro está indo. A maioria das pessoas não fazem isso. Tá? Eu sugiro você começar a fazer. Então, se você precisar de uma planilha, alguma orientação, me manda um direct aí, a gente conversa, eu vou te mandar uma planilha. E um passo a passo com o método 50-30-20, totalmente gratuito aí para você fazer o seu orçamento financeiro.
O Guilherme aqui deixou uma pergunta, né? Onde investir 500 por mês para usar daqui 17 anos quando o filho for entrar na faculdade e ter faculdade paga? Você pode montar, se você quiser, um investimento um pouco mais seguro, né? Aí a renda fixa, você vai colocar em alguma coisa ali de Tesouro Selic ou algum investimento atrelado ao CDI, um CDB, e deixa lá e não olha para aquilo, né? Ele vai acompanhar basicamente a taxa de juros do mercado, a inflação no mercado, e daqui a 7 anos o negócio acabou se multiplicando pelos juros compostos, né? Os juros sobre o investimento que você fez de R$500 todo mês, e mais a taxa de juros ou a inflação, né? Vai ter um resultado lá na frente. Mas eu acho que 17 anos é um longo prazo, né? Dá para surfar em outras coisas também, que você vai correr um pouquinho de risco. Não colocar 100% numa renda variável, mas diversificar um pouco mais, né? E diversificando um pouco mais, qual que é a vantagem aqui? A vantagem é que você tem uma exposição a ganhar maiores rendimentos. E o que eu faria não é deixar 17 anos na zona de conforto numa renda fixa. Eu diversificaria, sim, teria uma boa parte de renda fixa, mas também teria uma parte de renda variável que pode trazer muito mais lucro ao longo do tempo. E se você tem uma janela de 17 anos, se você está separando 500 todo mês, pensando na faculdade do seu filho, pensando que todas as outras contas estão pagas, né, com sua renda mensal, você tem lá o seu essencial, vontade, desejo, seu plano de aposentadoria, seu, e os 500 é a parte do seu filho, cara, esses 17 anos aqui, você tem tranquilidade, você tem folga para poder olhar, trabalhar e mexer com ele. Não é amanhã que caiu um ano, você vai tirar correndo. Você tem 17 anos. Está tudo planejado aqui no seu orçamento e na sua mente, né? Que você planejou esses 17 anos. Fielmente ali 500. Então você tem tempo, estômago, né? O estudo de mercado para você esperar a renda variável também voltar, se em algum momento de queda tiver, para você buscar muito mais rendimento lá na frente. Por isso que eu acho que uma carteira diversificada, nesse caso aí, você tem uma janela bem grande. Se fosse um espaço de 2, 3 anos, talvez fique na renda fixa, para não se expor à renda variável e acabar tendo prejuízo, né? Estava vendo Tesouro IPCA 2024 com juros semestrais. Tem duas coisas que eu não gosto nesse formato, né? Eu acho que não é que eu não gosto, é porque eu acho que não tem vantagem. Primeiro, que assim, Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA+, ele é marcado a mercado todos os dias. Adriano, o que é marcação a mercado? É um movimento que marca o preço do título todos os dias. Então hoje você compra um título, por exemplo, a R$100 e ele tem uma taxa de juros. Por exemplo, IPCA mais 5%. E você pagou R$100, está ganhando IPCA mais 5%. E amanhã o preço desse título é remarcado, porque a taxa de juros de longo prazo ela varia. E se ela varia para cima, o preço do título cai. Se ela varia para baixo, o preço do título sobe. Então, basicamente, é um efeito gangorra. Se amanhã a taxa tiver IPCA mais 5,5%, o preço do seu título caiu para 90. E se você precisar vender, você perdeu R$10. Você pagou 100 e está vendendo por 90. Devido à taxa ter subido, o preço do seu título foi desvalorizado. Por quê? Porque agora é essa combinação que vai dar o mesmo resultado no futuro. Você tinha uma combinação de R$100 mais IPCA mais 5, que ao longo de todo o tempo ia dar um resultado lá na frente, e agora você tem um preço menor com uma taxa maior que vai dar o mesmo resultado. E a mesma coisa ao contrário. Se a taxa cair para IPCA mais 4,5, o preço do título, por exemplo, vai para 110. E agora essa nova combinação que vai dar o mesmo resultado no futuro. A questão é, para onde vai a taxa de juros no futuro, para onde vai a inflação, né, para que você não tenha, talvez, prejuízo com isso. Se você tem uma janela de levar até lá, ainda tudo bem. Um outro ponto é que os juros semestrais, ele vai te pagando um rendimento semestralmente. E todo esse dinheiro que ele te paga semestralmente, ele sai do bolo dos juros compostos. Então, se você pegar, né, trazendo um comparativo, se você pegar um IPCA 2040, sem juros semestral e um IPCA 2040 com juros semestral, aquele que não tem juros semestral, no longo prazo ele vai te dar mais rendimento. Por quê? Porque todo o juro semestral ele foi te pagando juros que saiu daquele montante que estava lá rendendo. E aquele que não tinha juros semestral, ele não pagou semestralmente para você, mas ele ficou lá num capital acumulado gerando juros sobre juros. Ah, Adriano, mas é bom receber a cada 6 meses um dinheiro. Tudo bem, mas esse que não tem juros semestral, se você quiser, você também pode tirar. Então fica a seu critério. Você não precisa ficar na regra de ele vai te pagar, o juro semestral ele te paga a cada 6 meses e ponto final. Você não tem a opção de eu quero ou não quero. Ele vai te pagar e acabou. Agora, o sem juros semestrais, ele não vai te pagar e se você quiser tirar, você pode tirar e se não, você leva lá para longo prazo e acaba tendo um resultado maior. Tá? Outro ponto é que título com vencimento muito longo, eu não sou muito favorável, né?
Se a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui 2, 3 anos, no ano que vem, imagine até 2040. O que será que pode acontecer até 2040? Então eu prefiro títulos de prazo mais curto e ok, ele vai vencer, ele vai me pagar aquilo lá e eu estou pensando o que eu vou fazer de novo, o que eu vou fazer de novo acompanhando o mercado. Tá? Então, título de prazo muito longo, eu particularmente não acho interessante. É a opção de montar a carteira 100% FII. Cara, 100% de nada eu montaria uma carteira, nem de fundo imobiliário, nem de ações, nem de renda fixa. É melhor você ter uma diversificação e não ficar exposto somente a uma classe de ativo. Tá? Então acho que essas perguntas são pertinentes, né? Tá voltado aqui basicamente para o 20 da parte de investimento dos 50, 30, 20. Mas de fato a gente precisa pensar na organização das nossas finanças. Talvez você já passou aí algum apuro, você já passou alguma dificuldade, já teve algum imprevisto e viu o quão doloroso, né, o quão ruim foi não estar com as finanças em ordem ou até estar passando por isso hoje. Eu tenho certeza que esse método pode te ajudar bastante na organização das suas finanças, né, na identificação dos seus gastos, na identificação de para onde está indo o seu dinheiro e como você pode cuidar melhor nesse sentido. Tá? Um grande ponto que as pessoas têm bastante dificuldade também nessa separação, né, Adriano, eu uso muito cartão de crédito. Eu recebo muita pergunta. Eu utilizo muito cartão de crédito. Até para aproveitar alguns benefícios. Né? Então, por exemplo, milhas, né, deixar para pagar no mês seguinte, alguma coisa parcelada ali, porque não tem desconto à vista, mas também não tem juros, então eu prefiro parcelar e vou pagando aos poucos. E isso é interessante, né? Sempre que você está adiando um pagamento hoje, né, ou no mês seguinte, para pagar daqui a alguns meses, isso é um benefício financeiro para você. Se não tiver juros, é um benefício financeiro, ou até mesmo, dependendo dos juros que tiver, né, e como tá as taxas no mercado, pode ser uma vantagem. Né? Então, por exemplo, hoje você pegar um financiamento de imóvel pagando 8% ao ano, sendo que a taxa de juros está 15%, pode até ser uma vantagem. Né? Tá 13,75%, pode até ser uma vantagem. Mas o ponto é que nessa de utilizar muito crédito, como é que eu faço um controle disso? Né? Toda vez que eu estou aí passando crédito, porque eu passo tudo no crédito, eu vou na padaria, eu passo no crédito, eu vou no mercado, eu passo no crédito, eu abasteço o carro, eu passo no crédito, eu vou comprar uma passagem aérea, eu passo no crédito, então acaba ficando tudo ali no crédito concentrado. Como é que eu vou dividindo esse orçamento? E eu particularmente, na minha planilha de controle financeiro, eu tenho uma abinha que é só para aquilo que é parcelado. E por que eu tenho aquilo que é só parcelado? Independente do que for, tá? Independente se é o mercado, se é uma viagem, se é um curso online que eu comprei ou se é um notebook. Tá? Por que eu tenho esse parcelado? Porque eu quero enxergar a projeção do gasto futuro. Então, quando eu compro hoje um notebook lá por 10 vezes de, sei lá, R$400, 4 pau um notebook, o que eu estou fazendo? Estou comprando bem hoje, estou fazendo 10 parcelas de R$400. Então eu quero já projetar que, olha, em junho de 2023 eu tenho R$400 para pagar, em julho 400, em agosto 400, e assim vai, 400, 400, 400, até eu chegar no 10º mês. Mês que vem eu vou lá e quero comprar uma outra coisa, eu vou comprar, sei lá, um celular novo, e vou fazer mais parcela de R$600, comprei um puta celular top ali. Então eu vou colocar lá, projetar esses 600, e perceba que agora, no mês que vem, né, o mês de junho eu paguei os 400 do notebook, mas no mês de julho eu tenho os 400 do notebook mais 600 do que eu acabei de comprar um produto novo, e assim vai, né? E às vezes as pessoas vão gastando tanto, passando tanto no crédito, fazendo tanto conta, que o cara já tem conta até 2025 de tanta parcela, e parcela muitas vezes alta, e já está pensando que vai comprar de novo, né? Já vai parcelar mais não sei quantas vezes, e mesmo que se tiver juros, pior ainda, né? Porque aí puta, atraso de vida. Mas mesmo que não tenha juros, tem que tomar cuidado com esse gasto excessivo no crédito. Né? Inclusive tem muitos dados, pesquisas que mostram que esse é o principal vilão da vida financeira das pessoas, o uso do crédito. Né? A gente acaba tendo muita facilidade para ter cartão de crédito, né? Às vezes vários cartões de crédito as pessoas têm, limite alto em cada um deles, muito além da sua renda mensal, né? Pode reparar que se você somar aí o limite de seus cartões de crédito é muito superior ao que você ganha mensalmente. E aí a questão é,
Como é que você tem todo esse limite? Como que você pode gastar toda essa grana, sendo que você ganha isso aqui e tem um limite monstruoso? E isso, na verdade, é só que corda para se enforcar, né? Que o banco, que a instituição te dá, crédito, crédito, mais crédito, para que você vai consumindo cada vez mais, gastando cada vez mais e acaba, de alguma forma, se enforcando, né? Afetando muito a sua vida financeira. Então, é importante ter uma separação ali do que é parcelado, né? Fazer essa projeção de gastos. Tudo bem que você passou no crédito para pagar no mês que vem, você vai colocar mês que vem, junho, né? Mês de junho. Gastei em maio, vou pagar em junho. Gastei em junho, vou pagar em julho. Mas o que você parcelou, fazer essa projeção de gasto futuro, tá? E claro, dentro da sua diretriz aqui do 50-30-20, 50% que é essencial, 30% do que é desejo, vontade, hobby, seu lazer e 20% para os investimentos, que vai estar distribuído entre reserva de emergência, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo, tá? Então essa é a ideia aqui do método 50-30-20. É assim que você vai dividir organizar as suas finanças para que você consiga de fato enxergar para onde o dinheiro está indo, né? Onde talvez você está gastando demais, onde está perdendo alguma oportunidade, e ter aquela grana que você vai poder poupar e investir todo mês, né? Ter uma reserva de emergência, investir para o médio e longo prazo, investir pensando na sua aposentadoria, né? Não ficar aí na mão do governo, porque eu até fiz um vídeo recentemente aí falando que se você tem mais de 40 anos, as chances são grandes que você não vai conseguir se aposentar. Se você tem menos de 40 anos, as chances são grandes que você não vai conseguir se aposentar, porque de tempo em tempo a gente tem uma nova reforma, né? Cada vez precisamos trabalhar até mais tarde, até com uma idade mais avançada, e mesmo na idade avançada você se aposenta e ainda tem a necessidade de continuar trabalhando, porque a conta não fecha, né? Com aquela aposentadoria bem medíocre, não consegue viver bem. E além disso, tem toda a inflação, a desvalorização do dinheiro, né? Eu lembro que minha avó um tempo atrás ganhava, minha avó até hoje ganha ali uma pensionista do INSS, um salário mínimo. E um tempo atrás ganhava 300, 400 reais era o salário mínimo e ela vivia melhor do que hoje, que o salário mínimo é 1.300. Por quê? Porque quando o salário mínimo era 300, 400 reais, o custo de vida era 1. Né? As coisas tinham um preço. Você comprava um pacote de arroz por 5 reais. E agora está 1.300. Só quanto que é o pacote de arroz? Quanto que é a carne? Quanto que é o aluguel? Quanto que é a energia, água? Enfim, o custo de vida é muito mais alto. Até por um efeito inflacionário, né? As coisas ficaram muito mais caras. E às vezes só ganhar um pouquinho a mais ali não vai fazer diferença. Você vai acabar precisando ter muito mais porque você vai perdendo o poder de compra. Então eu pergunto, por mais que, se você tem menos de 40 anos hoje, por mais que daqui 20, 30 anos você consiga se aposentar de fato, com 70 anos de idade, como é que você vai estar a aposentadoria? Se cada vez piora o cenário, né? Você vai pagar um salário lá que talvez não compra nem uma cesta básica. Então é essencial, é vital você pensar que hoje você precisa começar a construir a sua aposentadoria, criar a sua reserva de emergência e não ficar dependendo somente de governo, da aposentadoria, do INSS e de Previdência Social. Construa a sua própria aposentadoria, a sua própria independência financeira para não depender do governo. E eu tenho certeza que com o método 50-30-20, fazendo a organização das suas finanças, colocando semanalmente ali seus gastos numa planilha, entendendo para onde seu dinheiro está indo, você vai conseguir de forma mais organizada poupar todo mês e investir para pensar nesses projetos de vida que você possa ter. Tá? Então, de novo, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar uma mensagem aqui ou me mandar um direct. Eu vou disponibilizar para você uma planilha para ajudar você a fazer o seu controle de gastos semanal de forma totalmente gratuita. E se você quer aprender a investir de maneira mais assertiva, do absoluto zero, eu te convido para conhecer minha mentoria financeira. Se você quiser, a gente pode fazer um bate-papo, uma aula experimental, para eu apresentar meu método, uma mentoria totalmente completa, dividida em 4 módulos. Pode ser também até para o totalmente leigo, que agora a pessoa está começando do zero, não sabe nada sobre o mercado financeiro. Os 4 módulos são divididos entre mentalidade financeira. O primeiro módulo eu falo sobre mentalidade financeira, crenças, ativos, passivo, patrimônio líquido, dívida, crédito, finanças pessoais, como organizar suas finanças pessoais, juros simples, juros compostos. Toda essa parte básica de organização financeira está no módulo 1. No módulo 2 a gente aprofunda na parte de renda fixa. Então vamos entender o que é renda fixa, como é que ela funciona. Aqui eu estou falando dos investimentos mais seguros e previsíveis do mercado.
Vou apresentar todas as modalidades de investimento de renda fixa, como aplicar, onde investir, como que você seleciona, escolhe, como que você escolhe, por exemplo, uma instituição para você emprestar seu dinheiro, né? Na prática você está fazendo isso até num CDB, numa LCI, uma LCA. O módulo 3 é o módulo que eu vou falar de renda variável, então é onde a renda varia, né? Para mais e para menos, mas aqui é onde você de fato pode ganhar mais, entendendo, conhecendo os riscos. E aqui a gente vai falar de bolsa de valores, de ações, de fundo imobiliário, de ETFs, BDR, investimento no exterior, criptoativos. E o módulo 4 é o módulo de montagem de carteira de investimento e da gestão de risco. Então, você conhecendo o seu perfil, você conhecendo os tipos de investimento, como cada um deles funciona e se comporta na economia, você montar uma carteira de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, pensando no médio e longo prazo, pensando na construção de patrimônio, na preservação, né, do patrimônio e quem sabe lá no futuro viver dessa renda. Tá? A mentoria é totalmente online, totalmente ao vivo, a gente faz ao vivo, converso com você, interajo, tiro todas as suas dúvidas. Além disso, você também vai participar de uma comunidade no WhatsApp, o contato com vários outros investidores, outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, né? Dou suporte todos os dias, caso tenha alguma dúvida também pelo WhatsApp particular. E além de ser ao vivo, tudo o conteúdo é gravado, né? Então a aula que a gente faz ao vivo, ela é gravada, eu mando o link para você depois, para que você esteja disponível para você ver, rever, assistir quantas vezes você quiser. Tá? Você pode também guardar essa aula, caso daqui 10 anos você vai ter ali o conteúdo, você tem aquela aula aí gravada para você. Fechado? Então pessoal, é isso na nossa live de hoje. Obrigado pela participação de todos aí, pelas perguntas. Vou deixar a live salva, se fizer sentido para você, deixa um like aqui nessa live e também compartilhe com outras pessoas para a gente ajudar as pessoas a organizar melhor as suas finanças pessoais. Fechado? Um grande abraço, boa noite e até a próxima quinta-feira que vem aqui ao vivo no Instagram às 20 horas e terça-feira às 20 horas live no YouTube. Valeu, um grande abraço e até a próxima.